Olá, queridas, a paz do Senhor! Estamos aqui novamente para falarmos um pouquinho sobre a Bíblia, um pouquinho sobre a palavra de Deus. E nós, cristãos, conhecemos algo muito importante em nossas vidas. Conhecemos um livro muito importante para todos nós, que é a Bíblia. Isso mesmo! Você sabia que a Bíblia foi escrita em aramaico e hebraico? É sim. E você sabia que ela foi traduzida para o grego? E através dessa palavra, Deus vai nos guiando e nos ensinando o que devemos fazer em nossa vida. E com a Bíblia nós aprendemos muitas coisas. Vocês gostariam de saber o que nós vamos aprender? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, me ajudem aí, deem um like, isso, um joinha, ativem o sininho para vocês receberem notificações. Você ainda não se inscreveu? Não acredito, então se inscreva, ative o sininho para receberem notificações, Deem um like, se vocês quiserem, compartilhe para as pessoas que gostam da palavra do Senhor, de trabalhar com crianças. Não se esqueçam, hein? Se quiserem, colocar alguma mensagem aí para mim, amo mensagens, tá bom? A Bíblia é um magnífico livro com muitas histórias. Então a Bíblia, ela está pautada, ela está centrada em nosso Deus Altíssimo. Tudo que Ele nos ensina, está aqui. Como viver, como se relacionar com as pessoas, como ter uma vida no altar. A Bíblia, ela é dividida em várias partes, isso mesmo. A Bíblia fala sobre a criação, a Bíblia fala sobre a queda. Ela fala também sobre Israel, ela fala sobre Jesus, ela fala também sobre os seguidores de Jesus e o fim dos tempos. Nossa, como tem muito aprendizado. E outra coisa, a Bíblia, ela é uma palavra viva. A cada dia a gente aprende. Se a gente for ler o mesmo versículo, a gente aprende alguma coisa, porque ela é algo vivo. A cada dia a gente vai aprendendo, mesmo lendo o mesmo capítulo, o mesmo versículo, cada dia Deus nos ensina alguma coisa. Por quê? Porque é algo vivo. Hoje eu trouxe aqui uma parte da Bíblia, ok? Essa parte aqui eu trabalhei com as minhas crianças na minha igreja. E como nós queríamos falar sobre essa parte da Bíblia, nós tínhamos que pensar como é que nós vamos falar. E nós queríamos falar sobre Pentateuco, né? Como que nós vamos falar do Pentateuco? Como que nós vamos falar dessas 5 partes, né, desse início da Bíblia? Como que nós vamos falar para as crianças? Então, uma sugestão para vocês, tá? Nós chegamos com essa palavra aqui, Primeiro eu dobrei, virei assim e coloquei para eles e perguntei para as crianças que sabiam ler. Falei assim, crianças, vocês sabem? Primeiro eu perguntei se sabiam ler, alguns sabiam. Eu pedi para eles, né? Falei, vamos ler, o que está escrito aqui? Aí eles leram Pentateuco. E aí eu comecei a perguntar, vocês sabem o que significa Pentateuco? Aí ficou todo mundo pensando. Aí eu falei assim, vocês sabem o que significa a palavra penta? Aí já ficou mais fácil. Teve uma criança que respondeu, penta significa 5, porque já deve ter estudado na escola, né? E realmente, significa 5, penta, né? Significa 5. E aí, perguntei para as outras, e teuco, vocês sabem o que significa? Elas não sabiam. Então houve toda uma explicação, né? Nós conversamos com as crianças, explicamos o que significava penta, né? 5, né? Simbolizava o número 5. E teucos simboliza, né, rolos. Pentateucos, penta 5, teuco rolos, 5 rolos. Eles, naquela época que Deus usou Moisés, né, para escrever a palavra de Deus, antes não existiam a Bíblia, né, não existia gráfica, né, para imprimir, né, para fazerem a Bíblia, né, então existiam rolos. Então aí nós explicamos para as crianças, né, que o Pentateuco significa 5 rolos. E aí nós trouxemos os rolos também. Então eu vou mostrar para vocês os rolos que nós trouxemos. Antes da gente chegar no rolo, e aí nós fizemos uma explicação. Nós explicamos que Pentateuco é uma palavra em grego, tá?
E na realidade, a primeira palavra que é utilizada, tá? Para os cinco primeiros livros da Bíblia é a palavra Torá, tá? Essa palavra aqui, explicamos também para eles, significa orientação, até deixei escrito aqui, ó, orientação, ordenanças, leis, mandamentos, que Deus usava Moisés para Moisés transferir para aquelas pessoas o que Deus queria explicar para eles, né? Então Deus estava orientando aquelas pessoas. Por isso o nome Torá, tá? Que significa orientação. Deus estava ensinando a palavra dele para aquelas pessoas, ensinando como viver. Então explicamos para as crianças que Pentateuco é uma palavra grega e Torá é uma palavra hebraica. Primeiro, a Bíblia foi escrita no hebraico, tá? Então, chamava-se Torá os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando essas palavras foram traduzidas para o grego, aí os 5 primeiros rolos da Bíblia tiveram o nome de Pentateuco, tá? Então, a palavra Pentateuco e a palavra Torá tem o mesmo significado, ou melhor, não é o mesmo significado. A palavra Torá significa orientação e a palavra Pentateuco significa 5 rolos. Mas nesses 5 rolos estão as orientações de Deus, né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então vou mostrar para vocês agora como nós fizemos os rolinhos, tá bom? Então nós chegamos para as crianças e com esses rolos aqui, ó, nós fizemos 5 rolos, tá? Com papel pardo. O mesmo papel que nós utilizamos o Pentateuco, tá? Essa palavra aqui. E aí nós fizemos alguns desenhos como se fossem os rolos mesmo, os antigos, né? E mostramos para eles. Vamos contar quantos rolos tem aqui, ó. 1. Aí contaram, né? 2, 3, 4, 5 rolos. Olha, o que a tia explicou. O Pentateuco eram 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por, eles já sabiam, Moisés. E aí nós começamos a abrir, nós começamos a falar um pouquinho, né, sobre os nomes, tá? Que nós não nos aprofundamos, isso aí nós vamos fazer aos poucos. E nós começamos a abrir alguns rolinhos, tá? Ó, eu tô em Deuteronômio, mas aí eu botei na ordem para eles, tá? Nós fizemos bem simplesinho, nós cortamos em volta, né? E o que nós fizemos? Nós colocamos cada nome, tá? Cada nome em um rolinho. E aí nós colocamos na ordem. Deixa eu colocar aqui na ordem, tá? Então o que aconteceu? Nós colocamos na ordem e perguntamos para eles, né? Olha, os 5 primeiros livros, eles têm uma ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí, nós fomos ensinando para eles que o primeiro livro da Bíblia, né? Nós pegamos uma Bíblia, tá? Mostramos para eles uma Bíblia e falamos para eles, ó, os 5 primeiros livros da Bíblia, então estão no início, né? Que são os 5 primeiros. E começamos a mostrar para eles onde estavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós abrimos também os rolos, tá? E explicamos para eles, ó, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro da criação, quando Deus criou o mundo, e nós já falamos com eles sobre isso, sobre a criação, e aí nós explicamos sobre o princípio, tá? Aí depois nós comentamos com eles, então, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, e aí nós entramos no segundo, que é o Êxodo, né? Que significa saída, né? Saída daquele povo. E aí nós fomos explicando um por um. Não fomos nos aprofundando, tá? Mas nós demos uma explicação por cima, tá? Levítico, ó. Falamos descendentes de Levi, né? Falamos sobre números, sobre o censo, a contabilização. Também uma coisa assim, foi um pouco superficial, porque nós estamos entrando nessa parte do Pentateuco, né? E falamos sobre Deuteronômio, né? A reavaliação da lei, né? E aí, depois que nós explicamos sobre o que era Pentateuco, o que era Torá, e explicamos para as crianças que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, e que depois de um tempo traduziram para o grego. Mesmo assim, o que aconteceu? Algumas palavras foram traduzidas de uma forma um pouco diferente do que está no hebraico, tá?
Então também passamos assim, pincelamos essa explicação para as crianças, até porque são crianças, porém eles precisam aprender, se aprofundar na palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente chega numa sala, uma classe, né, de escola dominical, e se a gente perguntar, você sabe o que é o Pentateuco? E a criança fica meio perdida. Então por isso que nós temos que fixar, ensinar a palavra de Deus, não fazer só com que a criança chegue na igreja, dance, pule, cante, louvor, adoração, peraí. E a palavra? E a palavra do Senhor? Ela precisa ser trabalhada. Então, após nós explicarmos o que era Pentateuco, Torá, os 5 rolos que se transformaram nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós fizemos essa atividade aqui, ó. Nós pegamos, ó, isso aqui pregador de roupa, né? E colocamos aqui o nomezinho, ó, Gênesis, colocamos, ó, Êxodo, fomos colocando os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aí nós pegamos, colocamos esse cabide, e aí começamos a perguntar às crianças, e aí nós fizemos uma brincadeira, nós falamos assim, quem responder primeiro vai vir aqui pegar um pregadorzinho desse e vai colocar aqui na ordem, tá? Aí nós perguntamos para as crianças, depois de nós termos fixado bem, nós conversamos bem com eles, nós perguntamos para as crianças, quem lembra qual é o primeiro livro da Bíblia? E aí começou, naquele alvoroço, e aí teve uma criança que falou Gênesis. E aí, né, pedimos para essa questão, você vai colocar o pregadorzinho aqui, tá? Penduradinho. E aí continuamos a brincadeira. Aí perguntamos para a segunda, qual é o segundo livro da Bíblia? Aí a criança foi lá, né? Eu sei, Êxodo. Foi lá e, ó, deu o segundo nome da Bíblia e colocou aqui. Ela estava participando, as crianças participaram, tá? Qual é o terceiro livro da Bíblia, crianças? Levítico, né? Alguns esquecem, mas a maioria, depois que a gente fixa bem, lembra, tá? E aí continuamos. E o próximo? E o quarto livro da Bíblia? Números. E foram colocando, ó. E o quinto livro da Bíblia? Deuteronômio, tá? Essa é uma forma muito bacana, muito legal deles fixarem, tá? Os primeiros 5 livros da Bíblia, tá bom, ó? E com essa breve explicação, a gente pode traduzir e ensinar para as crianças, porque às vezes a gente fica, como que eu vou iniciar algo para as crianças de forma lúdica, de forma divertida? Então essa é uma forma divertida da gente falar sobre Pentateuco, sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então essa é uma forma da gente trabalhar com as crianças, trazendo lúdico, trazendo algo diferente, que eles visualizem como aconteceram com os rolos. Mostrei os rolos, ficaram todos entusiasmados. Quando a gente começou a abrir, nossa, começaram a ver os livros, começaram a ler os livros, nós lemos juntos com as crianças. E aí houve toda a explicação, toda uma história, houve a brincadeira. Então qual é o objetivo desse tipo de atividade, desse tipo de ensinamento? É mostrar para eles, mostrar para as crianças que nós podemos folhear o livro da Bíblia, nós podemos saber onde estão cada livro, onde estão os 5 primeiros livros, onde estão os salmos. Aí a gente começa a aprender. Dessa forma a gente começa a folhear a Bíblia e explicar onde estão alguns livros. A gente tem que começar aos poucos porque eles são muito pequenininhos. Dessa forma nós já ensinamos para eles, aqui estão os primeiros 5 livros os primeiros 5 livros da Bíblia. E agora nós vamos aprender o quê? Então nós temos que mostrar para eles tudo ali, ó, na palavra do Senhor, tudo aqui, ó, na Bíblia. Mostrar onde está. Porque não adianta nada a gente só contar a história, mostrar o lúdico, muito legal. Mas a gente tem que mostrar isso aqui, ó. A palavra que ela é viva, tá? A palavra é Jesus. Né? Isso aqui, ó, é Jesus. É Deus falando conosco. Então que vocês possam trabalhar essa parte da palavra do Senhor, esse momento com as crianças, para que elas tenham entendimento da palavra de Deus, não só daquela forma que é só brincar, é só pular, é só dançar. Não, eles precisam, ó, conhecer isso aqui, ó, manusear.
Não adianta, eu sei a Bíblia, mas será que estão sabendo manusear? Porque quando a gente começa a incentivar a manusear, eles vão ter o desejo de ficarem, de mexerem, né? De estudarem a Bíblia. E a Bíblia é um livro que tem lindas histórias, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente se aprofunda, mais a gente fica apaixonado pelas palavras do Senhor. Então que vocês possam usar esse vídeo como uma forma de atividade com as crianças, que vocês possam trazer algo para as crianças realmente, verdadeiramente da palavra do Senhor, tá? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá bom? Então agora, nesse momento, eu vou fazer uma oração em agradecimento a Deus, tá? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas, por ter nos guardado, por estar nos guardando e por Ele estar nos ensinando a Sua palavra. Pai querido e Pai amado, nesse momento, Senhor, eu te peço, Pai, nos usa, Senhor, nos capacita, Pai. Vem de encontro com as nossas vidas, Senhor, para que possamos levar a Sua palavra para as nossas crianças, Senhor. Que não seja uma palavra rasa, Senhor, mas que seja uma palavra, Senhor, que se aprofunde, que seja algo profundo, Senhor. Que venha, Senhor, de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, que o Senhor possa usar nossas crianças, Senhor. Que o Senhor possa fazer, Senhor, as crianças fazer com que venham lembranças em suas cabeças sobre as aulas, Senhor, sobre o que nós ensinamos da Tua palavra, Pai. Pai, continua capacitando, Senhor, a cada um que está trabalhando com nossos cordeirinhos, Pai. Venha capacitar a cada pessoa, Senhor, que elas possam, Senhor, estar rendendo a Ti, Senhor Deus. Possam estar rendendo a Ti, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que agrada a Ti, Pai. Que elas possam estar Te buscando, Senhor, se consagrando para falar da Sua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz. Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor, e que muitas crianças sejam alcançadas, Pai, pelos nossos ensinamentos, Senhor. Que pessoas aprendam, Senhor, e que transfiram esses ensinamentos para essas crianças, Pai. Eu te agradeço e te engrandeço, Senhor, pela Tua fidelidade e por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz. Ó, beijinhos. Tchau.